Oi, gente, tudo bem? Hoje nós viemos apresentar o nosso plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD do campo Cavaleiros da Esperança. O nosso grupo, ele é composto por mim, Ana Clara, a Giovani, a Milena, a Nicole e a Vanessa. Bem, creio que já seria de conhecimento de todos que o artigo 225 da Constituição Federativa assegura que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a uma boa qualidade de vida. Mas só que o surgimento de áreas degradadas leva o ser humano a conviver com as consequências provindas do impacto ambiental, que acaba prejudicando sua saúde, seu ambiente e, consequentemente, sua qualidade de vida. Mesmo que a área degradada e todos os poluentes de água, do solo e do ar estejam a quilômetros de distância, os resultados ambientais afetam muitas vezes outras partes do planeta. Só que cada local tem suas peculiaridades, diferentes regimes de chuva, tipos de cobertura de solo, de condições de degradação, proximidades com remanescentes florestais, presença ou ausência de gado e de outros animais, uso cultural do fogo, entre outras características. Há diversos indicadores com destaque para potencialidades de autorrecuperação do ecossistema que irão permitir a definição das melhores e mais assertivas ações de restauração para aproveitar o máximo desse potencial. Dessa forma, é possível criar as condições iniciais para que a vegetação natural comece a se restabelecer, dando subsídios para que outras espécies cheguem ao local, o que permite também reduzir custos no projeto de recuperação. Por isso, para conseguirmos planejar e montar um bom plano de recuperação para essa área, é necessário conhecermos bem a área e estar ciente de todas as suas características físicas, biológicas e também socioeconômicas. A área estudada ela é bastante conhecida pela população crateuense como o Cemitério dos Revoltosos. Mas por que ela tem esse nome? É por causa da presença do túmulo de 2 combatentes da coluna Prestes que foram mortos em um conflito na sede da cidade, no ano de 1926. E até hoje, moradores de Crateús prestam homenagens aos 2 combatentes ali enterrados, levando flores, velas e garrafas com água. Mas por que eles levam essas garrafas? É porque, de acordo com o padre Geraldo de Oliveira, que é quem conta a história deles, eles morreram pedindo água. Por isso que as pessoas levam essas garrafas como um ato de solidariedade e carinho por eles. Atualmente, o cemitério ele possui uma nova denominação, que agora sim ele se chama Campo Cavaleiros da Esperança da Coluna Prestes. Essa iniciativa ela partiu do governo municipal com o intuito de valorizar esse espaço, que é um registro importantíssimo da história do nosso país e, claro, do município de Crateús. Desse modo, esta área tornou-se um dos atrativos para o turismo histórico e cultural da cidade. Oi, eu sou a Giovani e eu vou falar o objetivo geral do nosso trabalho. O nosso trabalho consiste no diagnóstico de uma área degradada situada em Crateús. É nomeada Campo Cavaleiro da Esperança. O estudo foi dividido nas caracterizações do meio físico, biológico e socioeconômico. Já tinha sido realizado um estudo em 2013 da Secretaria do Meio Ambiente Crateús para análise e recuperação dessa área. Porém, nunca foi recuperado por completo. E o nosso objetivo é montar estratégias para que a degradação acabe por completo e a área seja recuperada. O Campo Cavaleiros da Esperança fica localizado na margem esquerda do rio Poti, na localidade chamada Boa Vista, onde se tem acesso ao local por meio de uma estrada carroçal Capão da Areia, na zona periférica de Crateús, cidade que está a 382 quilômetros de Fortaleza. O terreno do campo possui cerca de 16 hectares, onde sua fauna e flora estão diretamente associadas ao clima e relevo do terreno, que logo mais será aprofundado por nosso colega. Nessa imagem tirada do Google Earth, nota-se o trecho do rio que abastece o local e, no outro lado, o campo que os moradores utilizam para jogar, que fica em frente à entrada do local de estudo. Tratando-se sobre a degradação que ocorre no Campo Cavaleiros da Esperança, a extração de argila por meio da indústria das olarias é uma das maiores degradações que há no solo do local, pois essa retirada para o fim de fabricar telhas e tijolos acaba deixando enormes crateras no local,
o que causa um enorme impacto. Outra atividade degradante é a de utilização da área para a exploração de lenha, pois moradores do local ainda utilizam muito do fogão a lenha e, por conta disso, procuram sempre desmatar as áreas que estão próximas às suas residências e necessitam cada vez mais de lenha. Mais uma atividade que vem degradando muito a área é a caça e pesca, que na maioria das vezes é para a própria subsistência, porém é algo que prejudica muito a área. Tratando-se agora sobre a pecuária, todos nós sabemos que ela é uma atividade econômica bastante desenvolvida, sendo que, mesmo apesar do pequeno espaço, essa área é utilizada para pastagem para bovinos e ovinos, o que acarreta na compactação do solo. O solo originou-se pela sedimentação fluvial que foi depositada no rio Poti. Ele é identificado como neossolo flúvico-aluvial, composto por argila, areia e silt. Como já sabemos, a área sofreu grande degradação devido às atividades realizadas, mas, no entanto, ele é considerado naturalmente fértil, medianamente a muito profundo, de várias texturas, com horizonte arenoso e as outras camadas são arenosas, siltosas e com pH ácido e alcalino. Já o seu relevo tem uma superfície plana e tem aspecto de terraça aluvial. A área é coberta de depósitos aluvionares, mas na direção do rio Poti ocorreu erosão e depressão, o que formou vossorocas e caracterizou em um relevo ondulado e com dissecações. A cobertura vegetal do local é de matas galeria ou mata ciliar, mas atualmente sua vegetação sofreu modificações, assim ela é fragmentada. Essa cobertura vegetal é muito importante para o clima da região, pois ele é tropical, quente e semiárido, com temperatura de 26,7 graus Celsius a 28,5 graus Celsius e precipitação de 600 milímetros a 700 milímetros. O curso de água presente na região é o rio Poti, que tem calha principal escavada, com uma depressão que, em períodos de estiagem, pode acumular água. Seu leito vazante ocorre o escoamento de água. O seu leito menor é nas margens do rio e o seu leito maior sazonal é ocupado durante as cheias. Já uma característica importante do corpo de água é o poço da roça, que durante as estiagens o curso de água é abastecido pelo lençol freático, sendo muito importante para a manutenção da vida aquática e dos animais. Já a flora são significativas considerando os impactos causados. A área dispõe de 23 espécies de árvores nativas e uma espécie exótica. Alguns exemplos de espécies nativas no local é o angica, carnaúba e o jucá. E um exemplo de espécie exótica é a algaroba, que oferece ajuda na fixação de nitrogênio, mas possui risco de invadir o habitat e prejudicar as espécies nativas se não monitorada. Mesmo devido à destruição de habitat do local, há presença de mamíferos, aves e peixes, pois o poço da roça ajuda essas espécies a se estabelecerem. Alguns exemplos de mamíferos do local é caçaco, catita e raposa. De aves é andorinha do campo, bem-te-vi, bacuru pequeno. E de peixes é tilápia, piau e moçô. Inclusive, há muitas aves aquáticas no local. Bom, eu vou falar sobre a implantação de métodos para a recuperação de áreas degradadas. Primeiramente, é importante saber que para recuperar uma área, é necessário fornecer condições favoráveis à reconstrução do ambiente, seja elas condições químicas, físicas e biológicas que não conseguem se regenerar por si só. No local estudado, que foi o Campo Cavaleiros da Esperança, foi observado logo no início uma preocupante imagem, que foi o quê? Uma área extremamente seca e quase sem vegetação. Então, para isso, a gente listou alguns tópicos para recuperar essa área. Primeiro tópico é o isolamento da área, que é totalmente necessário para o começo de uma boa recuperação. A suspensão de atividades realizadas no local, suspender todas as atividades sem exceção. A sinalização com placas, que é colocar placas na área com avisos de que está tendo o processo de recuperação. Logo depois, a aquisição de mudas, que são divididas entre espécies pioneiras da região, que é o ipê amarelo, jurema preta, jurema branca, entre outros. E espécies secundárias, que são a acácia, o pau-santo e a algaroba. É totalmente necessário também a recuperação do solo, que é um processo extremamente importante para as próximas etapas de recuperação. Em seguida, tem a aplicação de paliçacas, para conter as vossorocas, que são causadas pela extração de argila.
E por fim, vão ser abertas as covas que serão espalhadas de forma aleatória pela área, onde as mudas ficarão conforme a divisão e seu papel na recuperação do local. Para a manutenção da área, serão realizadas visitas semestrais durante o segundo e o terceiro ano. E nos anos seguintes, as visitas serão feitas apenas anualmente. As atividades que serão realizadas para essa manutenção vai ser o replantio, que é para recompor as mudas que morreram, o coroamento, que garante a umidade do solo e evita o surgimento de plantas competidoras com as que foram plantadas, a adubação de cobertura, que são utilizadas quando os níveis de nutrientes no solo estão abaixo do desejado, e o combate a pragas, que em especial vão ser as formigas cortadeiras, que podem prejudicar o crescimento das mudas. O monitoramento será dividido em 3 fases: fase de implantação, de pós-implantação e de vegetação restaurada, com o diagnóstico dos indicadores da área e seus devidos parâmetros estudados. Na fase de implantação, ela terá duração de 0 a 12 meses e ocorrerá nos 3 primeiros meses uma visita a cada mês e depois ocorrerá a avaliação de forma bimestral. Alguns de seus indicadores são a cobertura vegetal e a avaliação dos indivíduos plantados, e alguns dos parâmetros analisados será a riqueza e a quantidade de espécies. Já na fase de pós-implantação, ela ocorrerá de 2 a 3 anos, com a periodicidade de avaliações semestrais. Alguns de seus indicadores são os indivíduos plantados e seus parâmetros podem ser a cobertura após 1 e 2 anos e a riqueza e a quantidade de plantas. Já a fase de vegetação nativa ocorrerá a partir dos 4 anos, com a periodicidade que ocorrerá avaliações anuais. Com indicadores serão alguns de seus exemplos a regeneração natural e os aspectos fisionômicos da vegetação restaurada. E alguns de seus parâmetros será analisado a cobertura de linha após 3 anos e a riqueza e quantidade de espécies. No cronograma de execução, temos que o primeiro ano ele abrange a fase de implantação, na qual irá ocorrer de 0 a 12 meses, onde as atividades que irão ser executadas serão o isolamento da área em janeiro, a aquisição de mudas, que será realizada entre janeiro e fevereiro, a descompactação do solo em janeiro, e já as aplicações herbaliçadas e a abertura das covas será em fevereiro. O plantio das espécies pioneiras, secundárias e secundárias iniciais será realizado em março, e o monitoramento irá ocorrer durante o primeiro trimestre e, após isso, uma vez a cada bimestre. O segundo e terceiro ano corresponde à fase de pós-implantação, na qual as atividades que serão realizadas são a aquisição de mudas em janeiro e fevereiro. Mas por que esses meses? Por conta exclusivamente da época de chuvas na área, que é nessa época, sendo então a abertura de covas em fevereiro e o plantio das espécies secundárias tardias e clímax em fevereiro e março, por conta do mesmo motivo, como também o replantio de mudas que cheguem a morrer justamente em fevereiro e março também. Já a manutenção, por conta de já ser a fase de pós-implantação, será realizada uma vez no semestre, como também o monitoramento e avaliação de desempenho. Já nos anos seguintes, que é a partir do 4º ano, a manutenção, avaliação e monitoramento será realizado uma vez ao ano, já que sabemos que trata-se da fase da vegetação restaurada, não sendo mais tão necessário a realização dessas atividades com uma frequência maior. Agora vem as fotos que a gente tirou quando a gente visitou o local. Não conhecemos tudo, mas a gente tirou bastante foto, conhecemos a parte do cemitério e o riacho. E no cemitério, algumas pessoas ainda prestam homenagem àqueles que já morreram, que a gente encontrou algumas velas e garrafas com água lá nos túmulos. Nessa primeira foto, a gente vê um réptil que a gente encontrou lá nessa parte que não tinha nenhuma vegetação, estava só ele lá parado. Na segunda foto, um jumento carregando madeira e tinha um senhorzinho que estava lá colocando essas madeiras aí, até ajudou a gente a chegar lá no riacho.